Bom dia, bom sábado, pessoal. Deus abençoe todos nós, né? E nos proteja do mal, das dificuldades dessa vida, né, pessoal? Oremos a Deus para começar a live. Senhor, somente Tu és santo, somente Tu és digno, somente Tu és maravilhoso. Não há ninguém, Senhor, acima de Ti, pois Tu não consegue ver ninguém acima de Ti, Senhor. O Teu poder, Senhor, é onipotente. Teu conhecimento é onisciente, Tu és onipresente. Tu pode todas as coisas, Senhor. Nenhuma das coisas foi te negada. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que nos proteja hoje e sempre. Que nos guarde, Senhor, que nos guie. Pois nós nada somos. Somos pequenos, Senhor. Somos desprezíveis. Na Tua presença somos como restolho de palha. Ainda assim, Senhor, usa de misericórdia conosco. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, é o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bom dia. Vamos começar falando sobre a Bíblia, pessoal. 348 pessoas na live. Fique à vontade para fazer perguntas, pessoal. Façam perguntas e depois a gente vai ler um pouco o livro de Jeremias. Tá ok? Então podem fazer perguntas com relação a qualquer tema bíblico. Que eu não souber, eu aprendo depois. Samara. Se eu tô com sono. Não, é que eu sou anêmico, pô. Sou muito anêmico. Bom dia. Abraço Tramandai, Rio Grande do Sul. Tá bom, vamos continuar então. Tramandaí, né? Isso, desculpa. Capítulo 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. E sucedeu no mesmo ano, no primeiro do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia.
Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. E disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetiza a paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Olha o que Jeremias fala aqui. Olha só uma coisa interessante. Ó. Jeremias, ele tá na casa do Senhor, o profeta Ananias, que é um falso profeta, se levanta. E o que o profeta Ananias fala? O profeta Ananias fala que Deus, que levou o povo cativo, prometeu que em 2 anos o povo ia voltar. Ananias não tem confirmação de Deus. O Jeremias, ele não tem confirmação de Deus. Jeremias não ouve Deus no pé do ouvido aqui nesse momento. A Bíblia, ela deixa bem clara que Jeremias, ele fala amém, ele confirma, né? É aquele lance, recebo, né? Você recebe essa palavra para sua vida? Recebo. Ah, irmão, Deus falou que vai dar tudo certo na sua vida. Você acredita? Acredito. Né? Ok, isso é bom. O que a gente vai falar? A gente vai falar que não quer? Fala que quer. Né? Fala que quer. Mas de maneira alguma, Jeremias se deixou enganar. Mesmo tendo ouvido alguém dizer em nome de Deus, Jeremias não deixou se enganar. Então Jeremias, ele usa a Bíblia diante do profeta Ananias. E o que Jeremias fala é muito interessante. Eu estou lendo esse livro agora, pessoal. O livro de Jeremias eu estou lendo agora. Faz um tempão que eu não leio Jeremias. E aí Jeremias fala aqui, ó, no versículo 5 do capítulo 28, depois da mentira do profeta Ananias, o falso profeta, né? Ananias, ele quer se destacar. Jeremias prediz ruína, a ruína vem e Ananias vai lá e diz bênção, né? Ok. Jeremias fala aqui no versículo 5. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, e aos olhos dos sacerdotes, e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta. Amém. Amém é que assim seja. Né? Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que tu profetizou, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Jeremias está deixando bem claro que a vontade dele não é que o povo sofra. Né? A vontade de Jeremias não é que o povo sofra. Se Jeremias tem que profetizar a guerra, Jeremias está profetizando porque Deus quer. A vontade dele não é que o povo sofra, não. Ele fala amém. Jeremias não fica com raiva da profecia de Jeremias, de Ananias. Jeremias não diz que é mentira. Jeremias, ele quer que isso aconteça, então ele fala amém. Ok, você está falando, é bom, isso é bom, não é ruim não. Né? Se Deus trazer, tá bom. Só que ele continua, né? Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetiza a paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que vai ser conhecido como verdadeiro. Então assim, Deus falou que vai me dar um carro pela boca de um profeta. Somente quando se cumprir a palavra é que esse profeta vai ter dito a verdade. Deus prometeu para mim que eu vou me curar de uma doença aí. Somente quando se cumprir a palavra do profeta é que esse profeta pode ser considerado verdadeiro. Tá entendendo? Por quê? Porque tem uma galerinha hoje aí que não pode ouvir coisa boa, que dá glória a Deus, que corre, que pula, que salta, que ficou aleluia, né? Não acontece nada. Tá entendendo? Da mesma maneira que o profeta Jeremias não tinha credibilidade anunciando coisas que não aconteciam na época dele, por que um profeta vai ter credibilidade anunciando coisas que não estão acontecendo? Não é verdade? Você conhece o Vicky Vanilla? Conheço. Entendeu? Então Jeremias deixa bem claro, ó.
Os profetas que vieram antes de mim e antes de você não anunciaram essas coisinhas. Anunciaram não, anunciaram foi guerra, foi fome, foi peste. E aí tá Elias, vamos para Elias, um dos profetas de Deus. Você acha que Elias falou pro povo que ia cair água da chuva pro povo beber? Você acha que em algum momento Elias falou pro povo isso? Elias disse assim, ó, Deus vai mandar água da chuva para vocês beber, porque eu pedi. Vocês acham que Elias pediu? Entendeu? Não. Quem falou que a chuva ia vir foi Deus. Elias só pediu para a chuva não cair. Elias não pediu coisa boa. Elias falou assim, ó, não quero chuva. E não choveu. Aí Deus vem e fala assim, não, agora vai chover. Tá entendendo? Então o Jeremias, ele fala que, ô Ananias, bacana tuas palavras, legal, gostei, me emocionei. Muito bonita mesmo, né? Mas eu acho que não é verdade não, cara. Entendeu? É mais ou menos isso que Jeremias fala para Ananias. Ananias, achei linda tuas palavras, achei lindo o que você falou pro povo. Muito interessante mesmo, né? O manto tá caindo. Que manto, meu filho? Mas só vai ser verdade quando se cumprir. Então vamos esperar 2 anos. O que Ananias faz? Versículo 10. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o seu pescoço. E disse Deus, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebrastes, mas em vez deles farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Tá entendendo? Isso aqui sim é uma palavra de verdade. Isso aqui sim é uma palavra de respeito. Isso aqui sim é um testemunho baseado em verdade, não em mentira. Né? Jeremias, ele pregava o que Deus queria que ele pregasse, o que ele ouvia de Deus de verdade. Não as meninice que vinha na cabeça dele, na imaginação. Jeremias, ele não se deixava levar por suborno. Jeremias não se deixava levar por aplauso. Jeremias não se deixava levar por elogio. Ananias, por outro lado, queria a atenção do povo. Ananias queria o respeito dos grandes. 2 anos de profecia mentirosa seriam 2 anos que o profeta Ananias viveria em regalia, como um profeta verdadeiro. Tá entendendo? Só que o profeta Jeremias, ele usou primeiro a palavra de Deus. Ele não ouviu Deus falar. Então ele falou que ele tinha conhecimento da Bíblia. É muito importante a gente ter conhecimento da Bíblia para a gente não ser enganado pelos Ananias da vida. Tá entendendo? Muito importante. Bom dia, Douglas. Quando o profeta Jeremias ele aceita a palavra do profeta Ananias e todo o circo que o Ananias faz, quebrando o jugo de madeira do seu pescoço, ele vai embora. Primeiro, Jeremias usa do conhecimento bíblico dele. Olha, o meu conhecimento bíblico é esse. Todo o tempo que eu conheço a Bíblia, eu nunca ouvi isso. De profeta anunciar coisa boa e o povo acreditar já. Não é assim que funciona. Primeiro tem que acontecer coisa boa. É assim que acontece. Entendeu? O Naamã, ele ouviu que o profeta Eliseu curava. Ele foi lá, ó, eu ouvi falar que tu cura. E aí, tu cura mesmo? Vai lá e banha no rio. Depois nós conversa. Foi lá, banhou, ele voltou e falou, vixe, agora eu sei que só há Deus em Israel. Né? Agora eu sei que só há Deus em Israel, porque tu falou que eu ia ficar curado, eu fiquei curado. Confirmação. Entendeu?
Então Jeremias vê todo aquele show, aquele circo, usa primeiro o conhecimento bíblico. Olha, nunca ouvi falar isso na minha vida. Que profeta ia profetizar coisa boa e o povo já ia ter que acreditar. Primeiro se espera cumprir a profecia, depois se acredita no profeta. Mas hoje em dia tem gente aí ouvindo coisa e dando glória a Deus e chega em casa e conta, foi uma bênção, o culto foi uma maravilha, lá tem um profeta de Deus que revelou só coisa boa, nem aconteceu ainda. Né? Às vezes o cara só revela o óbvio. Irmão, você tá gripado, a sua gripe vai passar. Irmão, essa dor de cabeça de você vai passar. Essa dor nas costas aí, irmão, vai passar daqui a pouco. Né? Deus está revelando que vai passar isso aí. Eita, esse carro que você já tá lutando para comprar, você vai conseguir comprar. Você já tá lutando para comprar. Como é que você não vai conseguir comprar o carro? Entendeu? E aí, quando é uma revelação verdadeira mesmo, quando é alguém falando, não, brother, sai dessa vida de crime, para com essas teus trabalhos de magia negra. Para de fazer essas coisas. Esses caminhos aí não são legais. Tu não vai conseguir nada com isso. E não sei o que mais. A pessoa fica com raiva. Não gosta. É coisa ruim. Coisa ruim ninguém gosta de ouvir. Quando o profeta Jeremias está indo embora, aí Deus topa com ele. Porque ali já não era mais o conhecimento de Jeremias que estava em jogo. Ali já era como é que eu posso falar? Não era mais o status de Jeremias estava em jogo, não era mais o conhecimento de Jeremias. Jeremias sai como um falso profeta. Como é que Jeremias profetiza uma coisa, Ananias vem e profetiza outra? Jeremias ouve, tá falando que é de Deus, ok. É isso que um cristão deve fazer, né? A gente tem que ir contra Deus, não tem que ir contra Deus, não. Se tem alguém pregando em nome de Deus, tá bom, maravilhoso. Entendeu? Mesmo que a pessoa esteja pregando em prol de si mesmo, que é o que mais acontece hoje. Né? Pessoas que só pregam quando ganha aquele capital delicioso, né? Pregadores que só pregam quando ganha aquele cachê gordo, né? Mesmo quando prega em prol de si mesmo. Tá pregando bonito, deixa pregar. Bom, maravilhoso. Jeremias vai pro templo, Ananias está lá, Ananias está pregando, Ananias está profetizando. Jeremias vai embora. Ele falou que foi Deus. Tá bom, vou escutar, vou me embora. No meio do caminho, o Deus verdadeiro aparece. Aí já não é mais a questão de Jeremias, né? Não é mais questão do ego de Jeremias. Porque o ego de Jeremias já estava quebrado há muito tempo. Não é mais questão das palavras de Jeremias. Já era Deus, estava colocando Deus no meio. O próprio Deus tinha que se apresentar. E aí Deus chega e fala no ouvido de Jeremias. Agora sim, Jeremias. Volta lá. Volta lá e fala umas poucas e boas para Ananias. E morreu. O falso profeta morreu. Morreu por quê? Porque estava mentindo em nome de Deus. Em nome de Deus ninguém pode mentir não, pessoal. Vocês acham que pode mentir? Não pode. O povo mente porque quer, mas não pode mentir, né? Ananias aqui é um exemplo. Esse Ananias aqui é um exemplo na Bíblia. Não minta usando o nome de Deus. Quer pedir alguma coisa? Peça no seu próprio nome. Quer ser reconhecido como um cara bacana? Seja reconhecido com o seu próprio esforço. Quer ser amado? Seja amado por causa das suas próprias atitudes. Em nenhum momento use Deus para conseguir respeito ou sei lá o que mais lá que você quer. Né? Quer falar sobre a Bíblia? Pregue a verdade que está na Bíblia. Não fique inventando coisa, não. Quer fazer revelação? Espere Deus falar com você. Não fica nesse negócio de tô sentindo de Deus. Isso não existe não, pessoal. Tô sentindo de Deus. Aí eu tô sentindo de Deus. Aí essa música que eu comecei a cantar do nada aqui foi uma revelação de Deus na minha vida. Né? Que é lindo demais isso. É muito bonito isso. Eu admiro demais isso. Admiro esse sentindo de Deus. Né? Tem uma live de um rapaz que eu tava vendo, que ele tocou uma música aleatória e falou, é a música que Deus colocou no meu coração. Deus me revelou essa música numa live. Deus revelou para ele. Deus falou com ele. Né? Entendeu? Para num sinal, compra um saco de balinha pro cara que tá trabalhando no sinal, faz um vídeo de 3 minutos humilhando o cara, expondo o cara, dá a balinha pro cara, diz que sentiu de Deus em comprar o saco de balinha pra pessoa. Né? Quer receber reconhecimento? Receba com seu próprio esforço. Tem problema nenhum. É igual o rapaz falou assim, ó, fala de Geazi, né? Então vamos falar um pouco de Geazi. Geazi era um profeta. Não, perdão. Geazi era um
assistente de profeta, assistente de sacerdote. Geazi era assistente do profeta Eliseu. O que acontece? Geazi queria ouro e prata. Bacana, Geazi. Quer ouro e prata, vai lá e pega com Naamã, né? Chega em Naamã e fala assim, ô Naamã, tu acabou de ser curado de uma lepra, faz um tempão que tu não deita mais com tua esposa, eu imagino que lepra era contagioso, né? Imagina a infelicidade da mulher de Naamã. Não é verdade? Imagina a infelicidade do próprio Naamã de não poder se aproximar de nenhum dos seus amigos, de dar um abraço, que era contagioso. Aí Naamã ouve que tem um profeta em Samaria que cura. Aí chega no ouvido do rei, o rei se escandaliza. O rei fala assim, ferrou, ele tá querendo arrumar motivo para fazer guerra com a gente. Olha só a cabeça do rei. O rei estava com um profeta na casa, na cidade dele, e nem sequer se tocou. Isso é comum nos dias de hoje? E é comum. Era comum no tempo de Eliseu, era comum, e é comum no tempo de Jesus, também era. O profeta não tem honra na sua própria casa. Aí o próprio Eliseu tem que mandar avisar para o rei, rei, não se preocupa, eu tô aqui. O profeta Eliseu era um profeta de verdade. Ele fala para Naamã uma coisa que Naamã jamais quer fazer na vida. Naamã leva quilos e quilos de ouro e prata, mas Eliseu não quer ouro e prata. Tá entendendo? Há quem diga que é porque Eliseu não quer vender a palavra de Deus, né? Eu posso afirmar para vocês que o motivo real de Eliseu não ter aceitado ouro e prata é porque a intenção de Naamã era comprar o milagre. Entendeu? Naamã não estava levando aquele ouro e prata porque ele queria dar para os sacerdotes ou porque ele queria ajudar na obra de Deus naquela época, não. Ele estava levando porque ele queria comprar o milagre. Porque ele achou que o milagre podia ser comprado. Não vou julgar Naamã. Naamã é um homem egoísta. Naamã é um homem de orgulho muito alto, é um homem narcisista, né? A primeira coisa que Eliseu pede para Naamã é que um servo diga para Naamã, segunda raiva de Naamã. Primeiro é, eu acho que eu posso comprar um milagre. O segundo é, cadê o cara? O cara nem apareceu. Entendeu? O que Naamã imaginou? Naamã imaginou que por ele ser um homem de classe superior, Eliseu ia chegar lá nele e puxar o saco dele. Como acontece muito por aí, né? Entra um empresário na determinada denominação, é paparicado, entra um mendigo, é chutado, né? Não, vai lá para sua casa, tome um banho, depois você volta, né? O cara bate na porta de algumas igrejinhas que tem até cerca elétrica. Oi, o que você quer? Não, eu queria dar uma entrada aí. Ah, não pode não. Pode não. Depois você passa por aqui, toma um banho, vai lá, troca de roupa, né? Entendeu? Então Naamã imaginou que, ai, cara, eu sou um cara importante, vou ser respeitado. Eliseu nem olha pra cara dele, Eliseu nem olha. Aí Eliseu pede pra ele uma coisa impossível. Eliseu pede pra ele se banhar em um rio sujo. Vai lá e se banha no rio sujo, Naamã. Naamã fala assim, eu vou me banhar no rio sujo? Oh, os rios da minha cidade são muito melhor que esses rios aqui de Samaria. Né? Esses rios aí. O rio, tu é doido, o rio sujo. Que diabo é que eu quero com o rio sujo? Só que Naamã não se ligou que ele estava mais sujo do que o rio. Não é verdade? Naamã estava com lepra. O rio não estava com lepra. Né? Se Naamã se banhasse no rio, ele ia ser sarado da lepra. Então o rio não estava contaminado. Simples. Era a atitude de Naamã que ia definir o milagre dele. Entendeu? Porque se pedisse para Naamã fazer uma guerra, Naamã fazia. Vai lá, Naamã, e mata uma cidade inimiga todinha. Tu vai ser curado. Naamã aí, ó. Líder do exército da Síria. Mas pede para Naamã se banhar no rio sujo. Aí entra o ego do homem. Ah, eu sou narcisista, eu banhar no rio sujo. Aí vem um servo dele. Ainda bem que Naamã tinha servo inteligente. Que tem uns servos aí que, né? Tem uns empregados que querem a morte do patrão. Esses homens queriam o bem de Naamã. Naamã, se o profeta tivesse te pedido para tu fazer algo muito grande, tu não tinha feito? Tinha. Se fosse algo muito grande. Por que algo muito grande? Porque Naamã é muito grande. É simples. Pessoas grandes não querem fazer coisas pequenas. Por isso que o evangelho de Cristo é pregado para os pequenos. Por quê? Porque Jesus Cristo sentava com mendigo, com pobre, com aquelas pessoas ferradas da vida. De maneira alguma, uma pessoa que ia ter o seu tempo de apressado, uma pessoa importante da época ia parar para ouvir Jesus. Muito difícil. Sabe por quê? Porque pessoas importantes não param para ouvir pessoas menos importantes.
É simples. Tá entendendo? Por isso que o evangelho de Jesus é para os simples, é para as pessoas comuns. Porque um advogado, ele não vai parar para ouvir conselho de um mendigo. Ele vai ouvir conselho de outro advogado. Se um advogado para na rua e ouve um conselho de um mendigo, então o advogado é um homem muito humilde, né? Se destaca dos outros. O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, é ateu, mas se fosse cristão, provavelmente não pararia na rua para ouvir uma pessoa como eu lendo a Bíblia para ele, de maneira alguma. Ele ia num templo à altura dele. Tá entendendo? Então o que Eliseu pediu para Naamã foi muito grande, porque era algo muito pequeno. E pessoas grandes não querem fazer coisas pequenas, porque pessoas grandes alcançaram uma posição importante e elas meio que têm a obrigação de fazer coisas grandes. Mas mesmo assim tem um servo bom. Senhor, vai lá, ó, é uma coisa simples. Se o homem te pedisse para tu fazer uma coisa grande, tu tinha feito. Não, se fosse grande eu fazia. Mas não é pequeno? É pequeno, por isso que eu não vou fazer. Ó, mas é pequeno. Não, pois é. Não, mas já que é pequeno, bora lá, né? 7 mergulhos no rio e o homem ficou limpo. Voltou para Eliseu com o ouro e com a prata. Ele deu o ouro e a prata para Eliseu antes, quando ele chegou? Não deu, pessoal. Essa é a demonstração de que ele queria comprar o milagre. Ele não deu o ouro e a prata antes. Tá entendendo? Essa é a revelação. Não é que o Eliseu não podia receber ouro e prata de Naamã. Eliseu podia receber ouro e prata de quem ele quisesse. O pregador pode receber ajuda. O pastor também pode receber ajuda se ele quiser, se as pessoas quiserem dar. O problema é que aquilo ali não era uma ajuda. Aquilo ali era uma troca de favores. Tá entendendo? Quando Naamã chegou, ele não deixou o ouro e a prata com o moço Geazi. Ele não falou assim, tá bom, eu vou me embora, não recebi cura nenhuma, mas aqui, ó, trouxe isso aqui para ajudar vocês aí, ó, né? Os sacerdotes, sei lá, que Deus que vocês adoram, lá onde nós mora é outro Deus, né? Mas trouxe esse trocadinho aqui para vocês se virar. Deixou com o povo? Não deixou. Depois que foi curado, voltou com ouro e com a prata aqui, ó, para você. Aí o Eliseu fala assim, não, não quero não, pode ficar para ti. Não, mas eu quero te agradecer, eu quero falar que a partir de hoje eu reconheço que só há Deus aqui. E se eu dobrar meus joelhos lá no templo do outro Deus lá, o Deus falso, eu quero que o Deus de vocês me perdoem, por quê? Porque eu sou obrigado, né? Sou obrigado, pô. Eu sou obrigado. É o meu Senhor, meu Rei, se eu desobedecer eu morro. Aí Eliseu falando, tranquilo, vai na paz, abençoou. Aí vem o pecado de Geazi. O pecado de Geazi não é porque o ouro era amaldiçoado. Não entendam mal, pessoal. Se você ganha de maneira honesta, não tem nada de maldição. Aí o cara roubou para pagar uma dívida que te deve. Você sabe que ele roubou? Não, né? Mas você roubou dele? Não. O que foi que você fez? Eu vendi uma camisa para ele na lojinha aqui e ele me pagou. Simples. Ladrões também compram coisas, não compra? Estelionatário não compra coisa também, não compra? O dinheiro que você vai receber deles é amaldiçoado para eles, para você não, porque você ganhou de maneira honesta. Tá entendendo? E aí Eliseu, ele não recebe o dinheiro. Naamã vai atrás. O que que Naamã fala? Naamã fala assim, ó. Eliseu mandou eu pegar com você algumas peças de roupa e um punhado de dinheiro. Essa é a mentira do jovem Geazi. Geazi, sei lá como é que se fala. Essa é a mentira. Eliseu não mandou. Tá entendendo? Geazi tinha que ter pedido no próprio nome dele. Sacou? E a gente volta de novo para Ananias. Deus não mandou Ananias profetizar. Se Ananias quisesse falar que a vontade dele era que o povo saísse da Babilônia em 2 anos e voltasse, ele falava, ó pessoal, do meu coração, eu queria que o povo voltasse, eu queria que os templos se enchessem com os utensílios do Senhor novamente, eu queria que o rei da Babilônia desistisse, deixasse o povo vir embora. Mas ele falou que quem foi que falou que isso ia acontecer? Deus. Isso é certo. Falar que Deus disse quando Deus não disse nada não é certo. É certo Geazi pedir em nome do profeta Eliseu? Também não é certo. É certo pedir em nome de Deus, sendo que Deus não mandou pedir? Não é certo. E o que mais está acontecendo hoje?
pessoas pedindo em nome de Deus, né? Às vezes a mulher diz que é crente e quer que o vizinho dê para ela um prato de comida. Eita, Deus mandou você me dar um prato de comida. Deus mandou? Às vezes o gás acabou, né? Se levanta lá no púlpito lá. Eita, irmão, Deus falou para me ajudar a comprar um gás. Deus mandou? Às vezes o aluguel da igreja atrasou. Eita, Deus mandou você juntar para pagar o aluguel. Deus mandou, né? Então quer pedir, peça no seu próprio nome. Quer falar coisa que você está sentindo no seu coração, diga que é você que está sentindo, tá? Para que vocês não enganem ninguém e não mintam para ninguém. Porque Naamã foi enganado e por causa disso Geazi foi amaldiçoado com lepra. Se Geazi tivesse pedido dinheiro no nome dele, Geazi não tinha sido amaldiçoado com lepra. Tá entendendo? A partir da hora que Geazi pede no nome do profeta Eliseu, ele tira Eliseu como mentiroso. Porque a intenção de Naamã foi comprar o milagre e Eliseu não quis. Quando ele pede no nome de Eliseu, Naamã vai voltar para a terra dele e falar assim: ele me curou, foi bom que só. Eu deixei lá uns trocados para ele lá, não foi muita coisa não, mas deixei, né? Porque a gente tem que, né, reconhecer as pessoas que ajudam a gente. Então, eu deixei lá um trocado para ele, umas peças de roupa, uma moedinha, entendeu? É o nome de quem que foi usado? Profeta Eliseu. Quem é que ia ser mal falado? Eliseu. Eliseu recebeu lá um trocado meu. Claro que eu acredito que Naamã não foi esse tipo de cara, né? Mas se fosse. E aí não custou nada pra ti, Naamã? Esse milagre, tu só foi lá e Eliseu te curou? Não, não custou muito não. Mas eu dei umas peças de roupa e dei umas peças de prata que ali o servo dele veio buscar. Ele pediu. Ele não queria não, mas depois ele foi, desistiu e mandou o servo ir atrás. Tá entendendo? Esse é o problema de pedir no nome dos outros. Não é você que fica mal falado, é os outros, né? E o problema de falar também em nome de Deus, sendo que Deus não falou, é que o próprio Deus fica mal falado. Não é verdade? Tá lá, Deus fala uma coisa, Ananias fala outra. E Ananias fala em nome de Deus, alguém tá mentindo. Ou Deus é contraditório ou tem um mentiroso, pô, né? E aí ainda ele faz desmerecer quem? Um profeta verdadeiro. Quem é o profeta verdadeiro? Jeremias. O que acontece com Jeremias? Rapaz, se Jeremias profetizou guerra e Ananias profetizou paz, eu vou acreditar em Ananias, que eu prefiro paz, né? É a mesma coisa do Covid apareceu na Terra e a pessoa apareceu falando que Deus ia falar. Falou que no mês que vem o Covid ia acabar. O Covid durou anos. Mas uma galera preferiu acreditar que ia acabar logo. E até hoje ainda tem esse negócio de Covid por aí. É verdade? Porque o ser humano sempre vai querer a melhor possibilidade, sempre a melhor opção. A gente é assim. E quando a gente escolhe a melhor opção, aquele que deu a pior opção sai de mentiroso. E se o que deu a pior opção não estivesse mentindo? Né? Por que está de tiara agora? Ô, gente, eu preciso explicar por que eu tô de tiara. Por que eu tô de tiara, meu senhor? Porque eu quero, né? A tiara não é pra homem, não. Rapaz, foi quando eu fui comprar, a mulher falou que era pra homem, né? E outra coisa, meu senhor, isso aqui não é uma tiara, não. Isso aqui é uma bandana, viu? O senhor tem que olhar melhor. Tá até amarradinho aqui, ó. Tá vendo? Tá? Tá vendo? Quando a gente quer falar besteira, a gente até adivinha as coisas, porque o senhor viu uma tiara, né? Nem tudo que a gente vê é o que é de verdade. O senhor viu uma tiara e é uma bandana, né? E a mulher falou que era para homem, sim. Onde eu fui comprar, tava vendendo para homem. Mulher também, se quiser usar, não tem problema não. Ah, você não pode ver atrás? Poxa, eu vou virar aqui pro senhor ver então, para ficar melhor aí, ó. Você não pode ver atrás, mas pode fazer suposições, né? Entendeu? Por isso que antes da gente fazer suposições, é melhor a gente ver tudo. Porque nem tudo que a gente olha é o que a gente pensa que é.
A Morinha perguntou, profeta, você é evangélico? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Não se baseiem muito em mim, não, se eu sou evangélico, né? O rapaz aqui falou, é pai de santo. Pessoal, não se baseiem em mim, não. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Elas querem descobrir se você é santo, se o pregador é santo. Primeiro eu vou descobrir se o pregador é santo, depois eu vou dar atenção à pregação. Pessoal, não prestem atenção em mim, não, tá? Ah, esse cara tem cara de cachaceiro, deixa minha cara de cachaceiro. Esse cara tem cara de pai de santo, deixa minha cara de pai de santo. Vocês têm que julgar é a palavra. Se o que eu tô falando é verdade ou mentira, tá bom? Não parem de ficar olhando pra minha aparência, né? Esse gosto de tiara não pega bem. Brother, você quer ficar prestando atenção em tiara? Pô, então dê licença, né? Dê licença aqui da live, tá bom? Você quer ficar prestando... Tem tanta coisa pra você prestar atenção. Você quer ficar prestando atenção em tiara? A gente tá falando aqui da Bíblia e você tá prestando atenção em tiara. Entendeu? Então não importa não, pessoal. Se eu sou evangélico, se eu não sou, né? Eu sou evangélico, mas isso não importa. Você não tem que ficar julgando as pessoas, não. Querendo descobrir se elas fazem parte de uma igreja, para elas estarem lendo a Bíblia para você, não. Você tem que julgar a palavra. Se a palavra for verdadeira, vocês têm que dar atenção, né? Deixa a pessoa para lá, entendeu? Pode ser que eu salve 1000 almas aqui e eu mesmo não seja salvo, não é verdade? Claro que minha vontade é ser salvo, né? Mas vocês têm que julgar sempre a palavra. Capítulo 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edifiquei casas e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Não os enviei, diz o Senhor. Eu acho engraçado essa galera que entra na minha live com ódio pela minha pessoa, né? Eu acho muito engraçado. Não vos enviei, diz o Senhor. Isso aqui é muito interessante porque Deus aconselha o povo a viver bem na terra que o povo é escravo. Olha que coisa engraçada. Primeiro Deus permite que o povo seja levado como cativo para a Babilônia. Eu vou aproveitar e eu vou bloquear logo esse cara aqui, né? Que nunca era para me ter desbloqueado. Pronto. Primeiro Deus ele manda o povo escravo para a Babilônia. E depois Deus pede para o povo se multiplicar na terra onde o povo é escravo. Existe um mistério nisso? Existe um mistério nisso, né? O mistério é que, mesmo nas piores situações e dificuldades, Deus quer te abençoar, Deus quer te proteger, Deus quer te guardar. A gente for ver Babilônia, Nabucodonosor, é o mesmo período de tempo, se eu não me engano, claro, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né?
E Daniel, ele foi levado como escravo para um lugar que não era a terra dele, mas lá o Senhor abençoou Daniel. Daniel ocupou a posição de prefeito. Daniel virou conselheiro do rei. Tá entendendo? Então, muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas têm um sentido, pessoal, né? Às vezes a gente passa por uma situação de acidente que quase morreu, mas não morreu. E a gente começa a lembrar mais de Deus. E a gente começa a pensar o quanto foi difícil ter sobrevivido a essa situação. E a gente começa a pensar que talvez a gente tivesse se esquecido dele. Porque tem muitas vezes que a gente se esquece de Deus. É por isso que tem uma passagem na Bíblia que fala: é melhor a casa do luto do que a casa da alegria, porque na casa do luto se vê o fim de todos os homens. O que é a casa do luto? Um funeral. É verdade? Funeral. Quando a gente vai na casa do luto, que é um funeral, a gente pensa que um dia a gente vai morrer, um dia a gente vai prestar conta com o Criador, um dia a gente vai se dar com o desconhecido. Mas enquanto a gente está no meio dos amigos da gente, bebendo uma pinga, né, para quem bebe, bebendo a cerveja para quem bebe, ou comendo, ou se divertindo, ou bebendo refrigerante, ou comendo bolo, naquela alegria, naquela festa, ninguém se lembra da casa do luto. Ninguém se lembra da morte. Ninguém pensa em juízo final. Enquanto a vida tá boa, ninguém se lembra de Deus. Essa é uma verdade triste. Entendeu? Isso é uma verdade triste. Ninguém pensa em orar quando tá bem. Agora, quando tá mal, quando vem uma doença, quando sentir uma dor no canto das costelas, dobra o joelho, eita, Deus me salva, me guarda, me abençoa, né? E aqui tá o povo de Israel. E tava em Israel adorando quem? Baal. Baal era o quê? Um deus pagão. Agora tá no cativeiro. No cativeiro o povo chora. No cativeiro o povo geme. No cativeiro o povo implora. Porque o povo tá com saudade de casa. E o que Deus fala? Deus fala assim: vocês podem se multiplicar aí, porque vocês não vão voltar. É ruim, mas eu vou abençoar vocês. Tá? Entendeu? Então o cativeiro ele serviu pro povo, sem problema, Edilson, pro povo se lembrar de Deus. O cativeiro serviu pro povo prestar um pouco mais atenção em Deus, que talvez o povo estava muito desviado, né? Deus quer a morte desse povo? Não quer. Quem tinha que morrer, morreu. Porque Deus não trouxe só cativeiro, Deus também trouxe espada. Entendeu? E a consequência dos nossos erros é isso mesmo. Uns morrem, outros vivem, né? Mas vivem em cativeiro, vivem sofrendo. Às vezes a gente tem que perder alguma coisa para lembrar que foi Deus que deu. Às vezes a gente perde um carro ou uma moto, ou mesmo a paz, né? O povo aqui não perdeu carro nem moto, o povo perdeu tudo. Pelo menos tudo materialmente, né? Porque ainda tinha famílias inteiras no cativeiro. Mas não tinha mais a casa que construiu na Terra Santa. Não tinha mais os amigos que não foram para o cativeiro em volta. Eles não tinham mais aquele prazer de ser livre, né? De fazer o que queriam, porque agora estava numa terra estrangeira. Tá entendendo? Então, infelizmente, Deus ele dá muito tempo para nós. Infelizmente não, felizmente. Deus dá muito tempo. Mas, infelizmente, às vezes, nós não reconhecemos nem o tempo, nem as oportunidades que Deus nos dá. O povo teve oportunidade de mudar. O profeta Jeremias pregou para o povo mudar. O profeta Jeremias aconselhou mudança. O povo não mudou. E agora só restou o cativeiro. Tá entendendo? E aí continua. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei-vos sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, né? Para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor. E fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou, profeta Babilônia.
Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade. Vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e falo-ei como a figos podres, porque que não se pode comer, de maus que são, e persegui-los-ei com a espada e com a fome e com a peste, dar-los-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto, e um assombrio, e um opróbrio, e um assobio e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado, porquanto não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor. Enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando, e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E tomarão deles a maldição que estava sobre todos transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciam falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Nelamita, falarás, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviastes no teu nome carta a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Ele até nos mandou dizer a Babilônia, o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e habitai, plantai jardins e comei o fruto. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? Deus está falando para o povo o seguinte, melhor é o cativeiro. Melhor é o cativeiro. Tá entendendo? Olha só, Jeremias está profetizando e falsos profetas estão profetizando contra Jeremias. A dificuldade do profeta não é só profetizar, a dificuldade do profeta é a perseguição que ele encontra profetizando, né? Pessoal, eu não sou profeta de verdade, claro, né? As palavras que eu falo aqui são da Bíblia. Se há uma profecia, a profecia é bíblica. Mas a dificuldade do profeta não é profetizar. Coisa maravilhosa seria se o profeta profetizasse, o povo acreditasse, um profeta de verdade mesmo ouvindo Deus, né? E pronto. O problema é a perseguição de pessoas que se acham mais importante do que você, mais importante do que eu, né? Se eu que estou aqui falando da Bíblia recebo perseguição do povo, quanto mais uma pessoa que fala algo que não está na Bíblia, que ouviu de Deus de verdade. Não é verdade? Tá entendendo? E aí a gente vai para Elias. Elias fez fogo cair dos céus. O que foi que fizeram com Elias? Procuraram Elias para arrancar a cabeça dele. Eliseu fez maravilhas e até mesmo ressuscitou um morto na morte. O que foi que fizeram com Eliseu? Perseguiram Eliseu para matá-lo também. João Batista profetizou que viria o Filho de Deus, que limparia todo o povo, que dividiria as nações, que queimaria os que pecam como se fosse palha, e foi o primeiro a anunciar o reino de Deus. O que foi que fizeram com João Batista? Arrancaram a cabeça de João Batista. E a gente chega no último profeta e sacerdote, Jesus Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo falou para o povo que ele tinha poder de fazer maravilhas em nome de Deus. Jesus Cristo deu testemunho do que fez, do que falou. Jesus Cristo comprovou que podia fazer todos os milagres que disse fazer. O que foi que fizeram com Jesus Cristo? Colocaram em uma cruz de madeiro e o mataram. É verdade? Tá entendendo? Então a dificuldade do verdadeiro profeta ou da pessoa que fala a verdadeira palavra de Deus são as pessoas que mentem com a palavra de Deus. A dificuldade não é o povo comum.
É o próprio povo de Deus. É isso que eu quero falar para vocês. Jeremias, ele ficava na porta do templo para pregar para o povo que estava indo para o templo. Jeremias não estava pregando para um povo incrédulo. Ninguém prega para povo incrédulo. Essa é a verdade, pessoal. A própria Bíblia adverte acerca disso, para não pregar para incrédulos. A Bíblia fala assim, ó, não jogue suas pérolas aos porcos. Então, o que para você faz sentido, para outra pessoa não faz, não entregue para a pessoa. Você não vai dar R$ 50 para quem não sabe o que é dinheiro. A pessoa vai rasgar. Dê uma moedinha, porque pelo menos se ela, né? Entendeu? Rasgar ela não consegue. Tá entendendo? Não se prega para incrédulos. Os profetas de Deus não pregavam para um povo cego. Os profetas de Deus não pregavam para um povo que não acreditava em Deus. Os profetas de Deus não pregavam para satanista, nem para ateu. Os profetas de Deus pregavam para o povo de Deus. Fazia tudo que não agradava a Deus. Tá entendendo? E hoje em dia a gente recebe maior perseguição do povo de Deus. Os que carregam o nome de Deus, os que se vestem como sacerdotes, os que ocupam posições importantes. Por quê? Porque se acham melhor do que nós. Né? Deus usa quem ele quer. Se Deus quiser usar um mendigo para pregar, Deus usa. Se Deus quiser usar um satanista para pregar, Deus usa. Se Deus quiser dar revelação a qualquer um na face da terra, Deus dá. Só que tem pessoas que se acham mais importantes do que Deus. Tem pessoas que acham que não é Deus. Né? Tem pessoas que vão contra a própria Bíblia. Você pode pegar a Bíblia, você esfrega na cara da pessoa, mas ela vai continuar insistindo que você está mentindo. Por quê? Porque se acha mais importante do que você. Nesse capítulo 29, na carta de Jeremias, Jeremias está falando para o povo, olha, vocês vão ficar muito tempo aí, pô. É 70 anos. 70 anos é uma vida. É uma vida inteira. Então os jovens que querem mulheres, procurem mulher aí. Pode procurar na Babilônia ou procura a mulher do próprio cativeiro. As mulheres podem procurar marido, não ficam esperando voltar para casa para arrumar namorado, não. É o que Jeremias está falando pro povo. Não fica esperando voltar para casa para arrumar namorado. Não espere voltar para casa para arrumar sua vida. Não espere voltar para sua terra, Jerusalém, Israel, Judá, para conseguir consertar sua vida de novo, não. Porque vocês não vão voltar em menos de 70 anos. 70 anos. Então, quem tem 10 anos hoje, quando tiver 70 anos, 80 anos, volta. Quem nasceu agora, quando tiver 70 anos de idade, vai conseguir voltar ainda velhinho e vai ver sua terra natal, de onde foi tirado, sua terra-mãe. Né? Tem pessoas que vão nascer aí que não sabem nem de onde foi tirado. Você só vai ouvir história. Nós vivíamos num lugar bom, meu filho. Deus era maravilhoso lá, nós começamos a adorar Baal e Deus foi e trouxe nós para o cativeiro. Tá entendendo? É isso que o profeta Jeremias está falando. Jeremias está falando assim, ó, pode tocar a vida de vocês. Entendeu? E não acha ruim não. Não acha ruim não, porque vocês estão num lugar muito bom. Ah, mas é o cativeiro. É o cativeiro, mas Deus acaba de anunciar que vai levar espada e morte para os que não foram para o cativeiro. Tá entendendo? Porque quem está no cativeiro aprende. Mas quem não foi para o cativeiro não aprende. Tudo é uma lição, pessoal. Tudo é um aprendizado. Tudo é Deus tentando mostrar para o povo, tentando abrir os olhos do povo, né? Da pior maneira, porque o povo não aprende mais. Deus não quis fazer nada disso. O próprio Deus fala assim, ó, a minha intenção com vocês é boa e não má. Deus não fala que não pode fazer o mal. Deus está falando assim, ó, a minha intenção com vocês é boa, não mal. Então Deus primeiro manda o profeta Jeremias anunciar para o povo que vai vir o rei da Babilônia e vai levar eles como escravo. O povo acredita? Não acredita. Deus insiste, vai na porta do templo, Jeremias. Prega para o povo, avisa, Jeremias. O povo ouve e não ouve. Agora é tarde, né? Entendeu? Se não ouviu enquanto tinha tempo, tem que aprender agora no cativeiro. É verdade? E muitas das vezes a gente escuta, ó, irmão, não faz isso. Você pode perder o que Deus está te dando. Você pode perder papapá. A pessoa continua insistindo no que é errado. Ô, brother, não adultera. Não traz sua mulher, você pode perder sua família. Ai, que nada, vou perder nada. Pô, vai lá e perde a família. Ô, brother, para de roubar na empresa. Teu patrão vai te descobrir, pode até te prender. Que nada, eu sou inteligente, nunca vai descobrir, não. Vai lá e acontece. Entendeu? Então tem muitos Jeremias na nossa vida, nos dando conselhos bons de maneira difícil, né? Falando coisas que nós não queremos ouvir. Tá entendendo? E aí, tá no cativeiro. O cativeiro é o melhor lugar do mundo para esse povo. E o povo que ficou na Terra Santa,
eles estão achando que não vai acontecer nada com eles. É aquela coisa que a gente pensa. Não, eu estou fazendo exatamente o que essa pessoa está fazendo. Vai acontecer com ela, não comigo. Né? Não, eu sou um ladrão morreu, eu não vou morrer. Não, eu sou mais inteligente. Entendeu? Não, tem mesmo de gente adulterando aí, a família, a mulher larga, vai embora, acaba a família, mas a minha nunca vai descobrir, ou meu marido nunca vai descobrir, porque eu sou o bichão. Né? Acontece com os outros, não acontece comigo. Tô de boa. Entendeu? Ah, aquele lá se deu mal fazendo exatamente o que eu faço, mas nunca vai acontecer comigo. E Deus dando tempo. Né? Os que foram para o cativeiro, eles foram para dar um exemplo para os que ficaram. Ó, vocês estão vendo que eles foram para o cativeiro, vocês poderiam mudar, né? Poderiam me buscar, mas o povo continuou dando atenção a falsos profetas, continuou ouvindo líderes, né, de sinagoga da época, de templos da época, e não dando crédito à palavra de Deus verdadeira, que era por meio da boca de Jeremias. E prova o povo teve, né? Teve prova. Jeremias falou que Ananias ia morrer e Ananias morreu. Jeremias profetizou que o povo ia ser levado e o povo foi. O que mais que o povo quer? Né? Entendeu? Então não é por falta de prova. É porque às vezes nós temos a tendência de escolher o lado supostamente vencedor mesmo. O lado mais bonito. Né? As pessoas mais bem vestidas, mais bem não sei o que mais lá. Né? As igrejinhas mais luxuosas. Às vezes nós temos esses hábitos. Mas leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E vê a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: manda a todos do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Semaías vos profetizou, e eu não enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Então, qualquer profecia que Deus não mandou é profecia contra Deus, pessoal. Tá entendendo? Deus está falando de rebeldia. Então, mesmo que sua intenção seja boa, mesmo que você queira falar uma palavra bonita para a pessoa, porque você vê que a pessoa está muito triste, né? Eu olho para a pessoa e vejo que a pessoa está muito triste. Só Deus sabe por que a pessoa tá triste. Eu não sei por que a pessoa tá triste. É igual o irmãozinho que chegou aqui falando que homem não usa tiara. Isso aqui não é uma tiara. Ele imaginou que era uma tiara. Então tem muita coisa que a gente pensa que é, mas não é. Então tá lá, uma pessoa muito triste. Eu te chata que só, triste da vida. Aí eu vou lá, eita irmão, Deus mandou eu te dizer que essa tua tristeza logo vai chegar ao fim. Quando a gente faz essas coisas, mesmo que seja uma coisa que a gente pense que é boa, na verdade é ruim, porque a gente está se rebelando contra Deus. Essas profecias, por mais intencional que seja, mesmo que sua intenção seja das melhores, não, mas eu só queria o bem da pessoa. Ok, não tem problema nenhum. Mesmo assim é ruim. É rebeldia, é rebelião contra Deus. Porque você está falando uma coisa que Deus não falou. Tá entendendo? Então se você chegar para a pessoa, dar um abraço nela, ela tá triste, né? Consola a pessoa? Ok, pode consolar, consola. Né? O próprio Jó falou assim, ó, ao homem que está triste, trata ao amigo consolá-lo. Então tem momento na vida que um eu te avisei não serve. Né? A pessoa foi lá e fez exatamente o que você falou para ela não fazer. Se deu mal. Serve eu te avisei? Não serve. Vai lá e dá um abraço na pessoa. Não, vem cá, eu sei, isso acontece. Né? Mas é isso aí, tal, vem cá, vai ficar tudo bem. Você falando. Agora, Deus mandou dizer, se Deus não tiver... Pessoal, Deus não fala em código. Deus não dá pista. Quando Deus fala mesmo. Tá entendendo? Ou Deus faz você sonhar e aparece no sonho pra você, ou ele vem no seu ouvido e fala mesmo. Olha, eu sou Deus, oi, prazer, sou Deus. Né? Sou Deus, essa é a minha voz de Deus. E eu quero que você fale isso e isso e isso porque eu falei. Agora, tô sentindo de Deus, acho que Deus me diz... Isso não existe. Aí eu estou sentindo do meu coração. Deus me revelou uma palavra ao meu coração. Estou sentindo do meu coração. Estou sentindo do meu coração. Isso não existe. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Não existe essa de Deus falar em outro idioma, não. Se você fala inglês, Deus vai falar com você em inglês. Se você fala em português, é em português que Deus vai falar.
Não existe essa de língua de santo que Deus vai falar para você e tal, que só você vai entender, não. Quando Deus falar, você vai ouvir, tá? Então, esse negócio de ficar, tô sentindo de Deus, acho que Deus me disse, né? Você se torna rebelde contra Deus. Porque você tá falando, enganando o povo, fazendo as pessoas acreditar em algo que Deus não disse. Entendeu? Então, se for pra pessoa morrer por causa das ações dela, né? E você vai lá e fala que a pessoa vai viver e a pessoa morrer, você foi um rebelde. Você profetizou mentiras. Você enganou um coração que deveria estar quebrantado. Se você levar alegria para quem tem que estar triste, você foi rebelde contra Deus. Se você levar tristeza para quem está alegre, você também foi rebelde contra Deus. Tá entendendo? Então tem momentos na vida da pessoa que a pessoa tem que compreender que as ações dela estão impactando diretamente na vida dela. Tá entendendo? Não adianta uma pessoa estar entregando um dízimo de dinheiro de assassinato na igreja e o pastor falar que Deus está revelando que tudo vai bem na vida da pessoa. Mentira, a pessoa vai morrer, né? Por causa das próprias ações. Porque a todo que mata, necessário é que morra, não é verdade? Todo corrupto também vai encontrar a consequência da sua própria corrupção. Todo adúltero também pode encontrar a consequência do seu próprio adultério, né? Todo aquele que comete pecados graves pode ter consequências graves. Tampar uma parede com cal não é boa. Primeiro tem que consertar a parede. É verdade? Não adianta pegar uma tábua podre e pintar com a tinta bonita, porque a tábua continua podre. Tá entendendo? Então chegar para alguém e falar que tudo vai bem quando tudo não vai bem, em nome de Deus, é no mínimo um absurdo, né? Uma coisa é você dar um conselho, uma coisa é você tentar consolar a pessoa, dar um abraço, né? Falar com suas próprias palavras, né? Ô irmão, eu torço pra você que tudo vai dar bem, essa situação vai resolver, isso aí sim. Agora dizer que Deus falou, não pode. A não ser que você tenha ouvido mesmo Deus. Ai, mas eu acho que eu senti um calafrio aqui, irmão, será que não foi Deus não? Ai, irmão, mas eu tive um sonho assim, será que não foi Deus não? Ai, irmão, mas é que vem na minha mente pra falar isso pra essa pessoa. Será que não é Deus que colocou na minha mente? Quando Deus fala mesmo, né? Então não é por que você vai falar que ouviu de Deus se você pensou, né? Eu ouvi de Deus, você não ouviu, você pensou, é mentira. Não é verdade? Porque você não ouviu. A pessoa para ouvir, ó, tem que ouvir mesmo, tem que vir no ouvido. Oi, sou eu, Deus, testando, tá me ouvindo? Agora vem na imaginação da pessoa falar algo para alguém e diz que ouviu de Deus, aí não, pô, aí não pode, né? Era por causa disso que Jeremias não tinha autoridade naquela época, era por causa disso que Jeremias sofria tanto, por causa de profetas mentirosos, tá entendendo? E Deus deixa bem claro aqui. Então, com relação ao pecado, quais são os pecados graves? Cara, não, todo pecado o rapaz comentou aqui, todo pecado é grave. Não concordo com isso, tá? Eu não concordo com isso. Então, assim, a pessoa roubou um saco de arroz para comer, porque tá com fome. Tem o mesmo peso da pessoa roubar um celular de uma pessoa para usar droga ou algo do tipo? Não, não tem, né? Entendeu? Então a pessoa assistiu na televisão, olhou para um cara na televisão, a mulher olhou para o cara na televisão e falou assim: eita, mas que homem lindo, rapaz, mais bonito que meu marido. Tem o mesmo peso da mulher sair, se encontrar com a amante, se deitar com ele? Eu não creio que tenha, né? Só que tudo começa com a nossa mente. A gente tem que controlar a nossa mente, né? Existem pecados que têm consequências maiores que outros pecados, entendeu? Então, por exemplo, a mulher pega o homem trocando mensagem com outra mulher. Pode ser que ela perdoe, né? Agora ela pega o homem na cama com outra mulher. Aí é difícil perdoar, tá entendendo? Então o pecado, ele não se define por quais são os pecados dignos de morte e quais são os pecados não dignos de morte. Não se define dessa maneira. Pecado se define por peso, né? O peso do pecado é a atitude do pecado, o peso, a consequência do pecado. Davi, ele matou Urias e se deitou com Batseba. Teve um peso muito grande na vida dele. Se Davi só tivesse deitado com Batseba, teria tido o mesmo peso? Provavelmente não, né? Mas ele também matou Urias.
Então foi uma consequência de morte e era necessário que tivesse consequência de morte também na casa de Davi, e teve. Né? Davi perdeu os dois filhos dele, Absalão e Aminon, num período de tempo não muito curto, mas perdeu. Davi passou a vida dele toda sofrendo por causa da consequência do pecado. O Marcos comentou aqui, lá no céu não entra pecado de forma alguma. Não, mas para nós entrar no céu nós temos que ser santo? Não, também não. Você tem que buscar a santidade, mas santo não tem na terra. O único santo foi Jesus Cristo, né? Então é por isso que eu falo para vocês, não prestem atenção em mim. Às vezes eu vou fazer coisas que vocês não vão se agradar, entendeu? Se vocês ficarem com os olhos em mim, aí eu caio e vocês vão cair também. Eu sou fraco, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou fraco, eu estou anunciando o evangelho de Cristo porque eu acho que as pessoas precisam ouvir, né? Mas eu também sou sujeito à queda. Davi, que era quase perfeito, segundo o coração de Deus, caiu. Por que eu não vou cair? Né? Entendeu? Então mantenha os olhos fixos no único que foi perfeito, que é Jesus Cristo. O rapaz colocou aqui, no céu não entra pecado. É verdade e ao mesmo tempo... Por que a gente vai entrar no céu mesmo tendo pecado? Porque a Bíblia fala em Isaías, não lembro o capítulo. Lançarei os vossos pecados no mar do esquecimento e de maneira alguma tornarei a lembrar dele. Então a única forma de ser salvo por Deus é o próprio Deus se esquecendo que nós pecamos contra ele. E a única maneira de fazer Deus se esquecer que nós pecamos contra ele é buscar não pecar contra Deus. Não que você não vá pecar, mas você tem que se esforçar para não pecar. Entendeu? O céu é tomado por esforço, pessoal, não por santidade. É necessário que vocês tentem ser santo? É. Mas infelizmente a gente vive num mundo cheio de pecado, cheio de malícia, e pode ser que uma hora ou outra você tropece. Né? Então tropeçou, se levanta e tenta de novo. Tomado por esforço. Tem que continuar tentando, tem que continuar se esforçando em fazer a coisa certa. Eu vou desligar a live agora, viu? Depois eu posto essa live no YouTube. E aí, quem puder dar uma passada lá, viu? Meu YouTube é Profeta do Bem, pessoal. Tudo junto. Tá ok? E eu tenho um link aí no meu perfil do TikTok para comprar uma casa. Quem puder dar uma passada lá para ajudar, viu? Se puderem, né? Se não puder também não tem problema. Não é Deus que tá falando isso para vocês, né? A questão da casa é eu mesmo que preciso. E aí, se alguém puder dar uma passada lá, dê uma passada. Tá ok? Melquisedeque é de que tribo? Edna, Melquisedeque não é de nenhuma tribo, tá? A Bíblia fala que Melquisedeque simplesmente apareceu. Segundo alguns teólogos, aquele Melquisedeque, ele é filho de Noé. Algumas pessoas falam que aquele Melquisedeque que apareceu para Abraão, ele na verdade era Sem, o primeiro filho de Noé, Sem, Cã e Jafé. Não era Cã porque Cã pecou contra o pai dele vendo a nudez. E Jafé era muito jovem. Então algumas pessoas dizem, alguns teólogos, né, que estudam a Bíblia e analisam as datas, dizem que aquele Melquisedeque que apareceu para Abraão poderia ser Sem. Eu não estou afirmando isso. Mas o Melquisedeque, ele não tinha descendência. Pelo menos a Bíblia não fala descendência. Ele era sumo sacerdote já no tempo de Abraão e ele não tinha descendência. Ele não tinha uma terra de onde ele tinha saído para onde ele iria. Tá entendendo? É por isso que faz-se uma comparação de Jesus Cristo como sendo Melquisedeque, porque Jesus Cristo também ele é ascendido a sumo sacerdote sem precisar pegar o manto de ninguém. Então, assim, o manto não foi passado de Abraão para Moisés ou de Moisés para Jesus, apesar de Jesus ser da tribo de Judá. Ninguém passou um manto de sumo sacerdote para Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia faz alusão com Jesus Cristo sendo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque a Bíblia também não cita quem nomeou Melquisedeque sumo sacerdote. Tá entendendo? Então, Abraão foi nomeado... Arão, né? Eu tô confundindo aqui as letras. Eu tô falando de Arão e Moisés. Arão não foi nomeado do nada. Arão foi nomeado sumo sacerdote pelo povo, né? Entendeu? Claro que por ordem de Deus, mas ainda assim pelo povo.
Mas o Melquisedeque que aparece, ninguém fala quem nomeou ele sumo sacerdote. Então, se a Bíblia não fala quem nomeou ele sumo sacerdote, e aí é um mistério, né? Ele próprio pode ter se levantado como sumo sacerdote. Ou o próprio Deus pode ter levantado ele como sumo sacerdote. Só nessa passagem já mostra que o próprio Cristo, ele já é mais excelente do que a ordem dos homens, a ordem de Moisés, de levantar novos sumos sacerdotes. A gente pode fazer uma comparação com o próprio sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. A capa do sumo sacerdote Eli tinha que ser passado para Ofni e Finéias. Mas Ofni e Finéias foram homens pecadores a Deus. Quem é que assume a posição de sacerdote depois que ele morre? Samuel. Samuel era descendente de sacerdote? Não lembro, né? Eu não sei se Samuel era da tribo de Levi. E se eu me engano, Samuel não era da tribo de Levi. Eu não sei, né? Mas, segundo a ordem, Samuel não poderia ter sido sacerdote, mas sim Ofni e Finéias. Como Ofni e Finéias não era digno, então o próprio Samuel se levanta como novo sacerdote. Tá entendendo? Não segundo a ordem que estava sendo pregada por homens, mas segundo o próprio Deus, porque Deus levanta. O próprio Cristo também levanta a posição de sumo sacerdote, não por ordem de homens e não por cultura ou doutrina de homens, né? Não segundo a lei de Moisés, mas segundo a própria lei de Deus, segundo a ordem dos Melquisedeque. Melquisedeque não era uma pessoa, Melquisedeque era um título, segundo os teólogos, tá bom? Segundo os teólogos, né? Eu não posso afirmar que Melquisedeque de fato não seja uma pessoa com o nome Melquisedeque. Mas quando a gente vê que Jesus Cristo foi levantado segundo a ordem de Melquisedeque, então a gente pode levar em consideração que Melquisedeque é um título e não uma pessoa. Tá entendendo? E aí, a Souza? Então é isso, pessoal. A finalizar a live aqui. Obrigado a todos vocês que compareceram. E até a próxima. Orem a Deus aí na casa de vocês, viu, pessoal? Busquem a Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto há tempo.